Eu queria dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo nesse dia friozinho, chuvoso. Viu como é bom a gente ficar em casa se cuidando? Tá todo mundo quentinho, tá todo mundo tomando um chazinho e sequinho, que é o melhor que a gente precisa agora para a nossa saúde, né? Então vamos tentar enxergar o lado bom de tudo isso, porque sempre tem um lado bom, e aproveitar o que está nos sendo ofertado no momento. Vendo todos esses momentos difíceis que nós estamos vivendo, com essa pandemia, ficar em casa, o isolamento, a gente está tendo que se reaprender a como fazer o nosso dia a dia. E a AMA não pode ficar atrás nisso também. Então, a AMA também precisa se reinventar, precisa aprender a como fazer os nossos serviços e a como continuar oferecendo isso para as nossas assistidas. E com isso, nós estamos começando a fazer lives mensais. Então, nós vamos ter live toda semana, com assuntos variados, mas todos de interesse das assistidas, dos voluntários e das voluntárias. Se a demanda aumentar, se as lives forem dando certo, o número de lives pode aumentar. Então, pode ser 2 semanais, 3 semanais, mas a princípio nós vamos começar com uma, para que todo mundo pegue o jeito e consiga fazer direitinho. A live de hoje, ela é um pouco diferente, porque nós estamos fazendo pelo Facebook da associação. E essa live é com as advogadas voluntárias da associação. Por que a gente resolveu fazer pelo Facebook? Porque aqui a gente consegue fazer com todas as pessoas, né? A gente consegue fazer com mais de 2 pessoas. No Instagram, a gente só consegue com 2. Como a gente queria apresentar a vocês, as voluntárias da associação, nós escolhemos esse meio para fazer essa live. Então, hoje, a live vai ser mais uma apresentação das nossas advogadas voluntárias. A gente vai ver se consegue responder algumas perguntas que vocês quiserem fazer, mas o objetivo hoje da live é a apresentação delas e para elas conversarem com vocês e falarem o que elas fazem ali na associação. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta, vocês podem colocar nos comentários aqui no Facebook mesmo, ou mandar para o nosso e-mail, que é secretaria@amigasdamama.org.br, ou pelo WhatsApp 3223-2208. Ele é um telefone fixo, mas ele funciona também como WhatsApp. É o WhatsApp da associação. E, à medida do possível, elas vão tentar responder as perguntas para vocês o mais rápido possível, tá? Então, vamos começar as apresentações para vocês saberem quem são as voluntárias da Associação das Amigas da Mama. Vamos começar, então, pela Daniele Banzato, a se apresentar e a contar um pouquinho sobre ela. Boa tarde, meninas. Espero que estejam todas bem. Meu nome é Daniele Banzato. Eu sou advogada voluntária da Associação das Amigas da Mama. E eu conheci as Amigas da Mama devido ao ter passado pelo câncer de mama em setembro de 2015. Foi quando eu tive o diagnóstico do câncer. E na sequência, foi mais ou menos em outubro para novembro de 2015, eu conheci essa linda Casa Rosa, na qual eu simplesmente me apaixonei, porque naquele momento eu nunca tinha tido pessoas próximas a mim, nem família, nem amigas, ninguém que tivesse tido câncer. Então eu só ouvia comentários e televisão e informações, mas nada muito próximo. E quando eu cheguei nessa casa maravilhosa, de muito amor, foi a primeira coisa que eu fui buscar ali, foi como vivem as mulheres com câncer durante o tratamento, após o tratamento, e como é passar por tudo isso. E nunca mais consegui sair de lá. Então, eu resolvi ser voluntária naquele momento. Já tinha sido voluntários em outros locais,
mas ali eu me senti mais do que, em primeiro momento, acolhida, com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, com muita informação, daquilo que eu precisava naquele momento. E nisso eu comecei a ser voluntária e falei assim, eu preciso fazer mais por essas mulheres, não apenas estar ali um dia, 2 a semana, participar dos eventos, ajudá-las no que elas precisassem. Tendo em vista que eu tenho a formação em direito, eu falei assim, eu vou buscar tanto os direitos, os benefícios, o que eu preciso nesse momento, a partir de que eu descobri o câncer, e passar para as outras mulheres também, porque no primeiro momento eu pensei assim, eu como advogada que conheço, estudei, conheço algumas leis, conheço os direitos, não sabia e não imaginava a quantidade de direitos e benefícios que nós, a partir do momento que nós temos o câncer, nós passamos a ter esses benefícios, e como eu falo para todas, nós não pedimos para ter o câncer, então é nosso direito de ter esses benefícios e algumas pessoas dizem que essas vantagens, mas foi decorrente da nossa doença. Então, eu espero poder contribuir com todas vocês, com aquelas que precisam, das informações, das orientações que eu possa passar e as demais colegas também, com esse super time que hoje compõe a associação. E agora eu chamo para falar a nossa advogada, Gisele Noga. Oi, boa tarde. Meu nome é Gisele Noga, sou advogada da associação desde junho de 2019. Eu não tive câncer, né? Mas conheci a associação através da Gladys, faz um tempinho já, conheço a Gladys desde 2005. E desde então eu conheci o trabalho da Gladys, a história dela, né, junto à associação, e sempre acompanhei tudo, né, que ia aparecendo da associação, meio que de longe, assim, mas sempre acompanhando. Já cheguei a participar de algumas ações, né, voluntárias, mas tudo de longe, nunca tinha conseguido ir na associação. Aí, até que em 2009, né, 2019, aliás, eu consegui ter tempo, fui lá conhecer a casa, assisti uma palestra que a associação estava promovendo, conheci as meninas e, desde então, fiquei por lá. Né, antes da pandemia e tudo, eu sempre ia uma vez por semana, nas terças-feiras, lá na associação, para prestar essa assessoria, orientações jurídicas, né, para as meninas que precisam. Então, é isso. Eu vou passar a palavra agora para a nossa colega, a doutora Tânia. Bom, menininhas, problemas técnicos acontecendo, né? A doutora Tânia, ela tá tendo uma pequena dificuldade para liberar o áudio dela. Vamos ver se ela conseguiu. Estou saindo. Então, meu nome é Tânia Maciel. Eu estou há 8 anos e meio como voluntária na associação e comecei a frequentar a associação por conta de uma madrinha minha, que é a Maria de Lourdes Giroto Dias, a Lourdinha, e a convite dela. Eu tive câncer há 10 anos. Então, a partir do convite da Lourdinha, eu, aliás, comecei cantando no coral e depois fui ajudando nessa questão como voluntária, advogada voluntária. E, normalmente, meu atendimento presencial na associação é sempre às quintas-feiras. Então, me coloco à disposição no que for necessário para que a gente possa orientá-las, porque realmente temos uma série de possibilidades, de direitos que muitas vezes não são informados. Então, estamos à disposição de vocês aí, juntamente com esse time que está se apresentando. Então, eu passo a palavra agora
a nossa advogada Virgínia. Boa tarde, eu sou a Virgínia de Assis, sou voluntária, advogada voluntária da AMA desde 2018. Eu descobri o câncer de mama em 2011. Enfrentei o câncer de mama entre o medo e a confiança, com o apoio incondicional da minha família e dos meus amigos. À época, eu não conhecia a associação, né? Alegria de conhecer, né? Não conhecia a associação, vim a conhecer muitos anos depois, através da minha grande amiga Roseli. Ela também é voluntária da AMA, ela ajuda na confecção de perucas. E desde que eu venho, né, que eu enfrentei, e até agora ainda estou em tratamento, até 2022, de alguma forma eu sempre busquei ajudar, agradecer, gratidão pela vida, por tudo. Fui na AMA, fui muito bem recebida, achei o trabalho maravilhoso de todas as voluntárias, são pessoas disponíveis, desde a entrada, a recepção, todo mundo, os cabelos, as cabeleireiras, todas. O pessoal que ajuda na cozinha, né, as diretoras que estão ali apoiando todo mundo, e resolvi que eu ia fazer parte desse time. Foi a melhor decisão que eu tomei, e me sinto muito grata, acolhida por todas. E o nosso objetivo ali é ajudar, né, as nossas assistidas, nesse momento que nós sabemos que é difícil, né? Elas vão em busca de orientação jurídica, mas elas também precisam de mais de acolhimento, de conversa, né? E a gente está ali fazendo tudo o que está ao nosso dispor. Mia, eu atendia toda segunda-feira, né? E esperamos em breve voltar a esse contato pessoal, físico, então, que todas nós continuemos nos cuidando. E a associação, estamos, sempre que aparece uma necessidade, um caso, a gente tem tentado resolver via WhatsApp, ligação. Só tenho a agradecer e me colocar cada vez mais à disposição. Eu passo agora para Marcaci, nossa presidente, para dar continuidade. Então, viram como elas são bacaninhas, né? E ao vivo elas são mais ainda. E sempre dispostas a ajudar, sempre prontas, elas correm atrás mesmo da informação, elas ajudam, isso vocês podem ter certeza. No começo da nossa live, eu falei de como é bom ficar em casa, e algumas pessoas podem estar achando que eu estou na associação, mas eu não estou na associação. Eu trouxe esse fundo só para levar um pouco da associação na casa de cada uma, para que cada uma pudesse matar um pouquinho da saudade do nosso sofá, da nossa mesa, que na foto ela está em ordem, do nosso post lá atrás. Então, só um gostinho para que vocês não fiquem assim tão tristinhas e logo, logo, quem sabe, a gente consegue resolver todos esses problemas, né? E agora, depois que elas se apresentaram, vamos conversar um pouquinho sobre os direitos dos pacientes oncológicos. Vocês sabiam que o paciente oncológico tem muitos direitos, todos garantidos por lei, e a gente não sabe disso. Ninguém informa para a gente, né? E a associação, ela está aqui, o papel da associação é levar informação para vocês, é mostrar para vocês quais são esses direitos. E as nossas advogadas, elas estão aqui para orientar a como conseguir esses direitos. Então, agora, cada uma delas vai expor sobre o direito desses, só para vocês ficarem com gostinho e curiosos a respeito desse assunto. Então, Dani, fala aí para nós um desses direitos. Bem, eu vou falar hoje a respeito do saque do FGTS. Não sei se todas têm conhecimento, mas a partir do momento que nós temos um saldo de FGTS, né, que você é trabalhadora e que você tem os depósitos de FGTS feito pelo seu empregador, quando você tem o diagnóstico de câncer, você pode ir lá e fazer o saque de todo esse saldo do FGTS
para poder te ajudar nesse momento da doença, né? Então, e esse saque você pode fazer quando você é a paciente de câncer, ou quando você é paciente de câncer e não tem o saldo de FGTS, mas o seu marido tem o saldo de FGTS, ou quando você ainda tem os benefícios, por exemplo, de que o seu filho está com câncer, então você pode fazer esse saque pelo seu filho. Então, como que a gente faz isso? Ou a pessoa que está em tratamento, ou o que a lei chama os seus dependentes legais, entendeu? Então, algum momento, por exemplo, assim, você ainda é dependente legal dos seus pais, o seu pai, sua mãe pode fazer o saque do FGTS para ajudar durante o tratamento. Se você é dependente do seu marido ou a sua esposa pode fazer esse saque para te ajudar. E sendo os filhos, né, digamos assim, é o seu filho ou a sua filha que está passando pelo tratamento, você pode fazer o seu saque do FGTS para ajudar essas pessoas. E o seu próprio FGTS quando você é o trabalhador. Então, isso é um direito, como a gente diz assim, muito fácil. Por quê? Porque você tem que pegar os seus documentos e ir na Caixa Econômica Federal, que é a instituição onde é feito o depósito do FGTS. Então, você leva o laudo médico, você leva a biópsia, você leva os seus documentos, e lá eles fazem esse saque do FGTS e já transferem direto ou para sua conta da Caixa, ou para a conta de outro banco que você tenha, tá? Agora eu vou passar para vocês conhecerem mais um pouquinho de um outro direito com a nossa advogada, doutora Gisele. Oi, então, eu vou falar um pouquinho sobre o direito que muitas têm dúvidas, que é referente à quitação do financiamento imobiliário. Esse é um direito que as pessoas sempre vêm perguntando, eu estou com câncer, e agora? Eu tenho direito de ir lá e pedir a quitação do meu financiamento? E a resposta é sim, mas depende de alguns fatores, alguns requisitos. Então, a primeira coisa que tem que ser observado é o contrato, né? Você tem que verificar se você tem o contrato do seu financiamento, que na verdade são 2 contratos. O contrato do financiamento em si e o contrato do seguro, a apólice do seguro. Aí, com esses 2 documentos em mãos, é que você vai conseguir observar quais são as cláusulas, qual é o entendimento que a instituição financeira tem da cobertura. Então, uma coisa importante a se observar, né, que geralmente a doença, eu já vou explicar um pouquinho melhor, mas vou falar nesses termos, né, a doença não pode ser pré-existente ao contrato e, por sua vez, o contrato tem que ter a cobertura prevista, né, para poder você começar a verificar ali a possibilidade da quitação. Agora, eu chamo um pouquinho a atenção aqui do termo doença, né, porque no contrato, ele não fala em doença, em câncer, ele vai falar em invalidez total e permanente. Então, por isso que a gente fala que é importante ter o contrato em mãos e ler, né, certinho o que ele vai dizer. Porque, em regra, ele fala isso, mas, de repente, pode ser que o seu contrato diga alguma coisa sobre doença, alguma coisa sobre invalidez parcial, mas, né, em regra, considerando, então, que ele fala invalidez total e permanente, então a gente vou falar aqui nesse sentido, né, mas deixando claro que pode haver alguma outra situação, porque vai depender muito do contrato que foi firmado. Então, assim, no contrato, você vai ter que observar o que ele entende sobre invalidez total e permanente. Essa invalidez pode ser só para a sua atividade principal ou para qualquer atividade. Então, o contrato vai dizer qual é a cobertura e qual modalidade que vai se enquadrar ali, né, a cobertura. Quando ele fala em validez total e permanente para a sua atividade principal,
ele está dizendo que se você tiver um problema, uma invalidez, né, teve o câncer, eventualmente fez uma cirurgia e ficou com uma invalidez total e permanente para a sua atividade principal, aí ele pode prever a cobertura. Agora, se ele falar assim para toda e qualquer atividade, pode ser, daí é um pouquinho diferente, quer dizer que você não vai poder exercer a sua atividade ali principal e nenhuma outra. Então, é um pouquinho complicado esses termos, né? Mas é uma questão que a gente tem que observar no contrato e ele vai trazer para a gente essas distinções para a gente saber qual que vai ser certinho a cobertura. Enfim, né, você observou o contrato, o próximo passo que você tem a fazer é juntar a documentação para poder fazer o seu pedido. Os documentos você envia, você vai direto na instituição financeira que fez o seu financiamento. Então, você certamente foi numa agência específica, né, num banco específico, e é nessa instituição que você vai fazer a solicitação do seguro, vai enviar os documentos e até tirar dúvidas referente ao seu contrato, né? Até se você não tiver esse contrato em mãos, né, precisa analisar tudo isso e não tem esse documento, aí você vai nessa instituição onde você fez o financiamento, pede uma segunda via, pede a cópia, eles vão ter que te dar, né? E lá eles vão te ajudar a tirar dúvidas também sobre alguma questão que você, né, tenha lido ali, não tenha entendido, enfim. A própria instituição financeira que vai fazer o encaminhamento dos documentos para a seguradora. Então, o teu contato realmente vai ser direto com a instituição onde você fez o teu financiamento. E um ponto bastante importante que tem que ser observado é que existe uma cota, um percentual do financiamento que é coberto. E, por exemplo, se você fez o financiamento e está só você no contrato, então certamente a tua responsabilidade com aquele contrato é 100% só tua. Agora, se você fez o contrato de financiamento com mais alguém, com o marido, com algum irmão, um filho, enfim, aí cada um vai estar responsável por uma parte desse financiamento. Aí a gente vai ter que olhar lá no contrato para saber qual é a porcentagem de participação de cada um. Pode ser que seja 50% para cada um, mas pode ser que seja, às vezes, 70% para um, 30% para o outro. Enfim, né, vai ter que observar como que foi feito na hora da contratação. E depois que você observar isso, é importante observar isso, aliás, porque essa cota que será quitada. Então, se a tua cota é 30%, e você se encaixar em todos os requisitos para fazer a cobertura ali usar o seguro para quitar o financiamento, é esses 30% que serão cobertos pelo seguro. Os outros 70%, por exemplo, vai ficar em aberto ainda para fazer pendente, né, de pagamento ali. Então, esse é um ponto bem importante, porque às vezes a pessoa acha que só porque está no contrato e teve ali a situação da invalidez, no caso, ou do câncer, já vai poder quitar tudo, não é bem assim. Então, é um ponto que a gente tem que prestar atenção. É importante também se atentar ao prazo, que existe um prazo para você fazer a solicitação da cobertura do seguro. Esse prazo é de 1 ano a partir eu vou chamar evento, né, porque vai depender muito do contrato. E no caso, como a gente está falando de invalidez total e permanente, seria do diagnóstico dessa invalidez. Então, é bem importante se atentar a esse prazo, para poder, né, ter essa quitação. E depois que você entrega todos os documentos na instituição financeira e, né, tá tudo certinho, fez a solicitação, o seguro tem um prazo também de 30 dias para fazer a análise do teu pedido. Pode ser que às vezes passe um pouquinho desse prazo, né, porque tenha que apresentar alguma outra documentação, enfim, mas em regra o prazo para análise é desses 30 dias. E depois desse prazo ele vai dar uma resposta positiva ou negativa quanto à solicitação. Sendo positiva, então vai ser feita a quitação da cota que você tem direito, e não sendo positiva, né,
seguindo a recusa, no caso, é possível, aí, dependendo de qual foi a justificativa que eles deram, questionar judicialmente até isso daí. Mas, como eu falei, vai depender muito do contrato, de cada caso, né? Mas é possível. Acho que, no geral, essas são as informações referentes à quitação do financiamento. Agora, só uma última informaçãozinha. Agora, na pandemia, os bancos não estão atendendo normalmente. Então, é um atendimento só de serviços essenciais. E para você poder se informar, pegar documentos referente a esse assunto, a recomendação é que você entre em contato com a instituição, com a agência, né, que foi feito o financiamento, se informe e certamente eles vão te indicar um e-mail, um site, enfim, um meio virtual para você cuidar desse assunto, seja para tirar dúvidas, seja para pedir alguma documentação, uma segunda via do contrato, por exemplo, seja para fazer o pedido mesmo da cobertura. E caso seja necessário mesmo ir no banco, aí eles vão te passar toda a orientação necessária para fazer um agendamento específico. Então, só comentando isso, que agora na pandemia não adianta ir direto lá na agência, né, porque eles não estão atendendo. Mas, não estão atendendo pessoalmente, mas estão atendendo a essa demanda. Então, fica aí uma dica, caso alguém, né, esteja pensando aí agora nessa situação e queira ver alguma informação, tirar alguma dúvida, né? Basicamente, era isso sobre o tema. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Tânia. E eis que o microfone da doutora Tânia não quer funcionar. Vamos ver, Virgínia, você quer falar sobre o seu direito? Sim. Eu escolhi para falar para vocês um pouco, dar uma noção, a respeito da isenção do imposto de renda, né? Essa isenção, ela está prevista na Lei 7.713, de 1988. Né? Essa lei, ela trata do imposto de renda de um modo geral. Incisos 14 e 21, ela traz um rol de doenças, uma lista de doenças que são isentas do imposto de renda. Esclerose múltipla, cegueira, hanseníase. As doenças, encontra-se as pessoas com câncer, né, que dizem a neoplasia maligna. A intenção dessa isenção é para possibilitar, né, que a pessoa tenha mais condições, né, de enfrentar as suas necessidades, né, decorrentes dessas doenças. E a pessoa que está com câncer, no caso que estamos falando aqui das amigas da mama, essa isenção, ela ocorre nas rendas referente à aposentadoria, reforma e pensão. Né? A aposentadoria, o segurado normalmente cumpre, né, a sua carência, o seu tempo de serviço, todos os requisitos. A reforma, igualmente, né, preenche todos os requisitos, só que daí é referente aos militares, e a aposentadoria é referente aos civis. Então, os militares, que cumprem todos os requisitos e vão se aposentar, o nome deles, que é dado, técnico, é a reforma, e a pensão, que é quando você é dependente de alguém que faleceu, né? Então, nessas três hipóteses, você estando com câncer, fazendo tratamento, enfrentando essa doença, pedir a isenção do imposto de renda. Como que você vai fazer isso? Onde que eu começo? Você tem que começar procurando o órgão, né, pagador dessa renda. Ou o INSS, ou se for o Estado, né, o Estado, por exemplo, você é funcionário público, você vai procurar a Paraná Previdência.
ou o órgão federal que você seja, com o qual você receba essa aposentadoria. Você tem que ir munida dos documentos, né? Você vai levar até os laudos, você vai levar a tua documentação, exames, precisa de um requerimento também da Receita Federal, e você vai ser encaminhada. Normalmente, esses órgãos, eles têm uma perícia, né? Você agendam para você uma perícia, médico, né? Dessa perícia, ele vai te dar um laudo. A partir desse laudo confirmando, você já vai ter direito à isenção. Se nesse tempo que você já tinha doença até você conseguir a isenção, esses valores que foram descontados, eles serão devolvidos, né? Eles retroagem à data do laudo. Aí, você, esse laudo, você, junto à Receita Federal, vai ser devolvido, né, retroagido, na próxima declaração do imposto de renda. É muito importante a pessoa estar ciente dos seus direitos, e se você não consegue preenchendo tudo isso e você tem uma negativa, daí você tem que buscar seus direitos, né, ir atrás, através da justiça, você vai procurar um advogado, né, e ele vai pedir judicialmente isso para você. Normalmente você consegue administrativamente, né, porque é um direito previsto, você tem o laudo e tudo, mas se alguma coisa acontecer que você não consiga, né, não desista não, né. Nós somos fortes para enfrentar a nossa doença e somos fortes para lutar pelos nossos direitos. A gente, tudo que puder em termos de orientação, encaminhamento, nós fazemos. A questão de ingresso em juízo, infelizmente, não é possível, né? A associação não tem esse suporte. Mas estamos ali para orientar, encaminhar e, principalmente, né, dar aquela força, aquele ânimo para vocês. Essa é uma ideia geral, como a Marcaci falou, vocês podem encaminhar perguntas e assim, com certeza, nós vamos entrando em contato com vocês. Será que a doutora Tânia já conseguiu? Agora sim. Então, coube a mim, hoje nós vamos comentar sobre o transporte coletivo gratuito. Muitas pessoas não sabem, mas os pacientes em tratamento de quimio-radioterapia, residentes em Curitiba ou nos municípios da região metropolitana de Curitiba, com renda familiar de até 3 salários mínimos, podem requerer a isenção tarifária para o transporte urbano coletivo. Como que vai fazer? Para a requisição desse benefício, há necessidade de, numa das agências das regionais do FAS, que é a Fundação da Ação Social. Da mesma forma, as pessoas que podem ter essa isenção tarifária, no caso de morar em outros municípios da rede intermunicipal, né, de transporte intermunicipal, da rede integrada de transporte coletivo, onde houver com renda per capita de 1,5 salário. Isso para o caso das pessoas que não moram na região metropolitana e nem em Curitiba. Então, como você vai iniciar esse processo? Primeiro, deve ir numa da Fundação da Ação Social, numa das regionais. Nós temos uma série de atendimentos dessas regionais em Curitiba, tem no Boqueirão, tem em Boa Vista, no Bairro Novo, Cajuru. Normalmente, as pessoas vão escolher o que está mais próximo à sua residência, vai até lá a necessidade de preencher uma documentação nesse local, vai passar por uma entrevista. Normalmente, esses atendimentos, eles são somente em dias úteis. Então, o interessante antes é verificar o horário de atendimento, que é uma variação de regional para regional. Tem algumas que começam a atender às 8h30 até às 12h, 13h30 às 18h. Então, seria interessante antes verificar, até que por conta da pandemia, às vezes há algumas alterações em relação ao horário.
Depois, lá, com certeza, vão preencher toda uma documentação. A necessidade de depois, nesse preenchimento de documentações, vale também lembrar que há necessidade de apresentação de documentos. Primeiro, tem que residir em Curitiba ou município da região metropolitana. Ter uma renda familiar de até 3 salários mínimos. E essas são condições básicas para você ter direito a esta isenção tarifária. Daí você tem que ter toda essa documentação que vai ser preenchida, a necessidade também de apresentação dos documentos de identificação, tais como a cédula de identidade ou carteira de trabalho. Também há necessidade de comprovante residencial, seja de uma fatura telefônica, uma fatura de energia. Há necessidade também de apresentação de comprovantes de pagamento ou contra-cheques. Então, com esses comprovantes, eles vão verificar se você realmente está dentro desse critério de até 3 salários mínimos. E também, mesmo as pessoas que prestam serviço em caráter autônomo, também têm direito. Você vai apresentar documentos, como uma carteira de trabalho, que não está mesmo registrada, apresenta declaração de renda, que conste na remuneração total, assinada pelo declarante, no caso de você ser um filho de uma mãe que tem essa renda, o que possa também te auxiliar. Então, todos esses casos, o primeiro critério, a necessidade primeiro de ir até o FAS, seria essa fundação da ação social. A partir desse início, daí já estou com reunião de todas as documentações que eles vão descrever para vocês, vai depois indo até a URBS e fazendo a carteirinha. Então, mas o primeiro contato vai ser ir até o FAS, atendendo esses requisitos mínimos básicos, que primeiro, ser residente em Curitiba ou região metropolitana e ter salário de até 3 salários mínimos, tá? A renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, de posse de todos esses dados, você terá condições de poder ir até os hospitais para fazer a sua quimio, a sua radioterapia. Outra informação, existem alguns municípios, que não aqui no Paraná, que vocês podem até ouvir falar que o acompanhante ele terá direito também a esse transporte coletivo. Não acontece aqui na nossa região, mas, logicamente, nessa entrevista ali no FAS, na Fundação da Ação Social, poderá ocorrer que há necessidade que alguém te acompanhe nesse tratamento que você está fazendo. Então, segundo as informações que a gente obteve, há necessidade provavelmente de uma informação médica, tudo. Então, eles vão analisar caso a caso. Não é um critério básico. Eu estou precisando fazer químio ou radioterapia, levarei um acompanhante e esse acompanhante também terá esse transporte coletivo gratuito. Não. São casos que têm que ser verificados, analisados, eles analisarão, porque não faz parte da lei, dessa lei aqui no Paraná, ou principalmente aqui na Curitiba e região metropolitana. Então, a minha parte hoje seria essa. Estou à disposição para receber questionamentos e espero que vocês usem e façam realmente uso de todos os direitos que nós temos para enfrentar essa doença. Obrigada. Então, vocês puderam perceber
que cada caso é um caso, né? Assim como o nosso câncer, né? Cada uma tem cada uma vai ter um tratamento, cada uma vai ter uma reação. Então, com as leis e os direitos é a mesma coisa. Os direitos estão aí, as leis estão garantindo, mas cada caso é um caso. Então, lembrando sempre que vocês têm que reunir toda a documentação, guardem os exames, guardem os laudos, o que for referente ao fundo de garantia, ao financiamento da casa própria. Então, guardem esses documentos, porque eles vão ser úteis no final, tá? Precisa disso. Elas passaram bem rápido sobre cada direito. Se vocês quiserem mais informação assim com mais calma, ler sobre o que elas falaram, é só acessar o site da associação, www.amigasdamama.org.br, e lá vai ter uma aba falando sobre os direitos. E daí tem tudo falando sobre o que elas falaram hoje. À medida que as lives das advogadas forem acontecendo e novos direitos forem aparecendo, eles serão colocados ali no site e vocês vão ter todo o acesso para as informações, links aonde procurar, tudo mais explicadinho. Caso ainda surjam algumas dúvidas, entrem em contato com a associação pelo WhatsApp 3223-2208, podem mandar mensagens pelo Facebook da associação, pelo Instagram da associação também, e no próprio site da associação tem um espaço para deixar algumas mensagens. Então, assim, gente, informação a gente tem que ter sempre, né? A informação correta é uma arma que a gente tem. E por que não vamos usar? Né? A gente precisa usar essa arma. Ao nosso favor, a favor dos outros, a favor do mundo, para tornar esse mundo um pouquinho mais humano e um pouquinho mais divertido da gente ficar nele, né? A gente ainda tem alguns tempinhos, alguns minutinhos, antes de fazer o encerramento. Eu queria ver se alguma das meninas ainda tem alguma informação a dar, se quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou dar mais um tempinho antes de fazer o encerramento mesmo da live de hoje. Pelo jeito, ninguém quer falar nada. Todo mundo muito tímido, ou tá muito com frio. Duas, Javier. Eu ia falar... É um momento, assim, primeiro de agradecimento. Eu estava brincando com elas, antes de tudo, em nossos testes, que a primeira live a gente nunca esquece, né? E aquela ansiedade, aquela vontade de fazer o melhor, a gente realmente só trouxe uma pincelada de cada texto, e novamente se colocando, né, à disposição de vocês. Nas próximas lives teremos muitos assuntos mais detalhados, com as perguntas que vocês mandarem, a gente também durante a live. Então, propomos essa dinâmica com as assistidas, e enquanto não podemos nos ver pessoalmente, vamos utilizando todos os meios digitais, e o negócio é não deixar esmorecer. E, mais uma vez, obrigada. Bem, meninas, então eu vou falar que a Gi abriu também o microfone. Eu também me coloco super à disposição, tá? Tanto na parte aqui, quando vierem as perguntas, então, assim, conforme no decorrer que nós fomos passando mais informações de outros direitos, mas de repente vocês têm alguma dúvida e algum momento de imediato que vocês precisem, então use o canal da associação para que a gente possa orientá-las e buscar essa informação, tá? E que vocês façam, principalmente quem está hoje em tratamento, tá?
o que eu converso com cada uma que entra em contato comigo é assim, tenha muito cuidado nesse momento de ir nos lugares buscar as informações ou ir nos lugares levar os documentos. Então, como a Gi falou, procure as informações e tudo pela internet, veja mesmo com o seu médico, laudo, e todos esses documentos, eu brinco desde o momento que eu fiz o meu, eu digo que é o meu dossiê, que hoje faz parte dos meus documentos. Então, a partir do momento que você teve o diagnóstico, que você está em tratamento, então, assim, tenha junto todos esses documentos da biópsia, os laudos médicos, os atestados, todos os medicamentos, tudo isso você guarde sempre junto. Por quê? Porque são todos esses documentos que você vai precisar apresentar para buscar todos os seus direitos, tá? Então, isso a partir de hoje vai fazer parte dos seus documentos, faz parte da sua história, como está fazendo parte da minha história, tá? E eu digo para vocês hoje com mais um carinho e um brinde de um chá quente na nossa caneca da Amigas da Mama, para ter aquele abraço e aquele carinho com vocês, já que não pode ser presencial, que seja aqui nesse momento online, tá? Muita saúde e muito amor a todas. Então, com certeza, esse brinde da doutora Daniele faz a gente lembrar um pouquinho dos dias que a gente ia lá na associação, né? Então, é bem legal, é bem gostoso isso. E eu só queria realmente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e poder passar um pouquinho dessas informações todas para vocês. E, da mesma forma, estamos à disposição. Assim que vocês tiverem alguma dúvida, nos procurem, a gente vai estar atendendo, né, conforme, na medida do possível aí nessa pandemia, mas estamos aí. Obrigada. Então, também gostaria de desejar a todas que continuem fazendo todo o tratamento, tenham todo o cuidado, principalmente aonde vocês vão, principalmente se estão fazendo rádio, químio, que a imunidade está baixa, muito cuidado e precisando dessas informações, estamos aqui à disposição de vocês, devemos nos encontrar em outras lives futuramente e na necessidade diária que vocês tiverem, já foi divulgado pela associação os dias de atendimento que estamos prestando, que basicamente são os mesmos dias que estávamos prestando presencialmente. Então, assim, um abração virtual para vocês, que vocês realmente fiquem firmes, vamos vencer mais essa etapa aí, nesse mundão. Estamos aqui à disposição e realmente, olha, muita fé, muito amor e muita força aí, que vamos vencer mais essa. Tudo de bom para vocês. Com certeza vamos sim, né? E eu ouvi uma frase já há muito tempo, e é bem verdade, às vezes eu uso, que tudo que acontece conosco serve para depurar o nosso espírito. Então, como eu já disse antes, veja o lado bom, procure enxergar o lado bom do que está acontecendo com você no momento. Até o câncer tem, né, um lado bom. Qual que foi o lado bom do câncer na minha vida? Eu encontrei a Associação das Amigas da Mama, um lugar que eu não imaginava que existia, e um lugar que me faz muito bem, e faz muito bem para quem entra lá. Então, se você estiver disposta a enxergar e aceitar o que lhe vem no momento, tudo fica mais fácil. E você descobre que é mais fácil, né? Não precisa ser sofrido esse momento. E assim como esse momento da pandemia, que vai passar, mas a gente não sabe quando vai passar. E enquanto a gente não sabe esse dia que vai passar, a gente vai ficar em casa sofrendo, maldizendo, não aproveitando os momentos? Claro que não, né? Eu acho que a gente tem que parar, pensar, seguir em frente da maneira que nos apresenta. A gente consegue, como a doutora Virgínia disse, nós não somos fortes, não vencemos o câncer.
a gente não vai se deixar vencer por um isolamento social, né? Então, vamos botar a cabecinha para descansar, acalmar o coração, que logo, logo tudo isso vai passar. Eu quero aproveitar, então, para lembrar que na semana que vem vai ter uma live com a doutora Ana Paula. Vai ser basicamente como eram as nossas palestras mensais na associação, que sempre tinha uma vez por mês, onde a gente levava profissionais da área da saúde para falar sobre algum tema. E a doutora Ana Paula, ela vai se reunir com a médica infectologista, a doutora Maria Inês Domingues Kuchik, e elas vão falar sobre o Covid-19 e o nosso dia a dia. Então, as dificuldades, as surpresas, os sustos, as novidades. Essa live vai acontecer no dia 4 de agosto, terça-feira, às 17 horas, e será pelo Instagram. Então, fiquem atentos, a gente vai postar, vai divulgar essa live no Facebook da associação, no Instagram da associação e nos grupos do WhatsApp. Então, fiquem atentos ali, que vocês já podem anotar na agenda que vai ter mais uma live bem legal na semana que vem. E claro que eu não poderia encerrar esse nosso encontro sem um pensamento, sem uma mensagem ou sem uma frase. E eu escolhi para o nosso momento um pensamento do Martin Luther King. Cada dia é o dia do julgamento. E nós, com nossos atos e nossas palavras, com nosso silêncio e nossa voz, vamos escrevendo continuamente o livro da vida. A luz veio ao mundo e cada um de nós deve decidir se quer caminhar na luz do altruísmo construtivo ou nas trevas do egoísmo. Portanto, a mais urgente pergunta a ser feita nessa vida é: o que fiz hoje pelos outros? E eu acho que cabe a nós pensar: o que fiz hoje pelos outros e o que eu fiz hoje por mim mesmo? Porque se eu não estiver bem, eu não vou poder ajudar o próximo. Então, vamos antes fazer o bem para si mesmo, e assim a gente pode fazer o bem para o outro. E não custa nada, é prazeroso, é muito bom. E quanto mais você faz o bem para o outro, mais você quer fazer. É o que a gente conhece e vive ali na casa. Uma vez que a gente entrou na associação, a gente não consegue mais sair, porque é um vício, e é um vício muito bom. E é um vício que eu sugiro a todos que não conhecem a associação, que vão lá conhecer quando a gente reabrir. Enquanto a gente não reabre, visitem as nossas páginas sociais, vejam o que a gente fazia e o que a gente está fazendo, porque mesmo com a pandemia e mesmo com a associação fechada, ela não está parada. A associação continua ajudando mulheres em tratamento do câncer. A associação continua levando aos hospitais doações recebidas de higiene pessoal, de alimentos agora nessa hora tão necessários. A gente continua levando as pacientes oncológicas o amor, o carinho que a gente sempre tem levado até agora. Então, é muito importante vocês saberem que a associação não está parada, ela está fechada por motivos de segurança, tanto para as voluntárias como para as assistidas. Mas nós não estamos parados, a associação, ela continua fazendo os serviços à medida do possível, continua atendendo e ajudando as pessoas e as mulheres em tratamento do câncer de mama. E agora, para a gente finalizar, o que vocês acham da gente mandar um abraço virtual para todas essas pessoas que estão nos assistindo, que estão em casa, que elas não se sintam sozinhas. Nós estamos juntas. Mesmo em pensamento, no coração, nós estamos sempre juntas e nós vamos continuar juntas. Então, se cuidem, fiquem em casa, se não precisar sair, não saia. Agora, esfriando, até melhor ficar. Se precisar ir na clínica fazer o tratamento, vá. Não fique em casa com medo.
vá fazer a sua quimioterapia, vá fazer a sua radioterapia, porque as clínicas, os hospitais, eles estão preparados para cuidar de você também nesse momento. Não deixe de fazer o seu tratamento por causa da pandemia. Não é hora disso agora, tá? Se cuidem, continuem fazendo o tratamento. Quem puder ficar em casa, fique em casa e contem com a associação para resolver seus problemas, suas dúvidas. Nós estamos aqui para isso, tá bom? Um grande beijo de toda a associação para vocês. Se cuidem, aquele abraço gostoso que a gente sempre dá lá, e a gente se vê na próxima live. Fiquem em paz.